Olá, eu sou Suzana Styling e hoje venho falar com vocês sobre a biografia de Vincent Willem van Gogh. Ela foi escrita pelos biógrafos Steven Naif e Gregory White-Smith. Segundo o curador do Museu Van Gogh, na Holanda, esta é a biografia definitiva para as próximas décadas. Foi feito aqui uma pesquisa de 10 anos, incluindo um grupo de profissionais que esmiuçaram a vida de Van Gogh. E me surpreendeu, mexeu comigo assim profundamente, porque eu não sabia que se tratava de um ser tão sofrido. Ele nasceu numa família de 6 irmãos, ele sendo o mais velho, e seus pais, Theodorus e a mãe Ana. Van Gogh, ele foi criado dentro dos princípios rígidos da religião. O seu pai era um pastor protestante e a mãe, uma dona de casa que lutava muito para manter a família no caminho reto, ignorando o que é próprio da humanidade. O que é próprio da humanidade? O erro, as falhas. E eles não admitiam isto. Os pais, claro que muito bem intencionados, queriam que os filhos acreditassem que tudo tinha uma norma muito rígida a se seguir e estando dentro dessa norma rígida, a vida jamais lhes causaria desventuras. Mas a gente sabe que não é assim. Na prática, a vida vai nos apresentando coisas muito difíceis, você vai se confrontando com problemas que muitas vezes você tem que sair da caixa para lidar com esses problemas. E o grande problema de Vincent van Gogh é exatamente a sua mente diferente. E desde pequeno ele foi tido como uma criança muito rebelde, não no sentido de aquela criança cheia de traquinagens, não assim. Ele não respeitava todas as regras da família. Por exemplo, ele saía em longas caminhadas sozinho. Ele nasceu numa regiãozinha de Zundert, na Holanda, e uma região de uma comunidade muito pequenina, assim. Esses filhos foram criados por Ana e Doros de um jeito a valorizar a natureza. Então a mãe sempre mantinha um lindo jardim na propriedade. Isso era um jardim bem cuidado, era visto como status. Eles tinham uma pequena horta, onde Ana e os filhos cuidavam dela. Ana ensinou os filhos desde cedo a fazerem pinturas a lápis, né? Então eles tinham o seu jeito já com desenho, mas não era assim nada artístico, não era nada de relevante, mas era assim, tinha conhecimento de desenho. E que eu achei bastante interessante, né, já aplicar isso aos meninos. E no longo da vida deles, ao se escrever uma carta, eles tinham o hábito de concluir essas cartas com desenhos assim contornando. Mandava poema um para o outro, assim, para amigos ou familiares distantes. Era um hábito a escrita. E constantemente decoradas assim por algo que representasse o que estava escrito ali. Achei muito bonito isso aí. Naquela época tinha-se o hábito, na família pelo menos, e me pareceu que para outras famílias se estendia isso também, era comum crônicas de família. Então alguém, sei lá, um tio, que escrevia os acontecimentos importantes da família. Bom, Vincent van Gogh, ele era constantemente citado como uma criança isolada, estranha, esquisita. E é dito também que eles sofriam punição por suas falhas, eles apanhavam, mas especialmente Van Gogh, ele foi demasiadamente castigado, porque ele tinha essa coisa diferente nele.
né? Não se sabia ainda o que era, mas no longo de sua vida foi se desenvolvendo um problema bastante grave. Me penalizava assim profundamente. Cada detalhe que eu ia tomando conhecimento, né, da vida de Vincent van Gogh. Ele tinha essa coisa diferente dentro dele que ele mesmo não sabia o que era. Então passava aos olhos dos outros como uma rebeldia, mas na verdade ele não podia com ele mesmo, ele não tinha domínio sobre essas coisas. Bem, a sua vida não foi nada fácil. Ele passou a vida inteira em grande solidão, uma angústia profunda. Toda essa, toda essa biografia é documentada por essas crônicas, por crônicas de família, por cartas, muitas cartas. Vincent e Theo, que é o seu irmão 4 anos mais novo, e que tinha assim uma proximidade muito grande, esses irmãos. Eles tinham uma força, assim, eles tinham um amor, um entendimento, uma coisa muito gostosa que os unia desde cedo. E eles foram grandes companheiros da vida inteira. Vincent nasceu em Zundert, uma cidadezinha da Holanda, muito próxima, já quase divisa com a Bélgica, no dia 30 de março de 1853. E faleceu em 30 de julho de 1890, aos 37 anos de idade. Theodoros pôde dar uma vida confortável para sua família por conta de que a igreja lhe fornecia uma residência confortável, eles tinham direito a uma carruagem, a 2 ou 3 empregados. A igreja dava esse conforto, então eles mantinham sempre aquele status assim de uma família com uma boa condição social. Ana, ela apesar de dentro desta família tão ligada à religião, ela era uma pessoa bastante preconceituosa. Ela não permitia que os filhos se envolvessem, por exemplo, com os filhos de outros trabalhadores ali daquela região. Que Zundert era assim, Zundert era uma região bastante isolada, sem desenvolvimento, sabe, não tinha desenvolvimento social ali, mas eles mantinham sempre aquela aparência de uma família muito certinha. E eles rigorosamente faziam com que os filhos andassem dentro da cartilha deles, né? E Van Gogh, ele tinha um jeito diferente. Ele saía para longas caminhadas escondido, ele confrontava, ele era briguento, ele tinha bastante coisas que faziam dele uma criança tida como indisciplinada. Que na verdade você vê que não, ele tem muito amor aos pais, à família, a vida inteira ele vai falar e demonstrar isso, mas tem algo muito diferente com ele. E ele não consegue ser o que a gente chamaria de estar dentro de um padrão normal, né? Van Gogh é falado dele como alguém que, quando interessado por algo, ele tornava-se um fanático, ele ia até a raiz. Não tinha limite para buscar conhecimento sobre aquilo, então o foco dele ia totalmente para aquilo. Ele não adiantava falar nada para ele, não adiantava vir tentando convencê-lo, ele formava ideias em sua mente e ele ia com tudo para cima daquilo. Então isso causava bastante problemas, né, em sua vida, né? Ele teve, ao longo da vida, grandes problemas e mais tarde vai se desenvolver um sério problema mental, que depois de ler tudo isso que li sobre ele, eu fico vendo perfeitamente que ele não era alguém cuja mente estava dentro daquela caixinha do que a gente chama de normalidade. Não é, como se diz, normal ninguém é. Né? Mas ele não entrava dentro desse padrão, né, que a mente humana normalmente está. Com 16 anos de idade, ele vai trabalhar na Gulbenkian Co., que é uma grande galeria de arte de um tio muito rico. A Gulbenkian era algo assim, era um universo artístico
que, entre outras coisas, se vendia também gravuras, material para pintura, enfim. Ali ele teve muito contato com esse mundo artístico, mas nada que fizesse ali ele dar um passo para esse universo artístico, não. Ele nunca esteve contente ali. Ele trabalhava contrariado. E olha só, dentro dele a coisa era tão diferente que quando ele foi para trabalhar na Google, ele sentiu isso como que a família estivesse virando as costas para ele. Como se ele estivesse sendo abandonado. Ele não foi assim como um garoto qualquer, eu vou trabalhar em outra cidade, tá tudo bem, né? Isso faz parte da vida, estou em idade já para iniciar os trabalhos. Não. Ele se sentiu como se tivesse sido expulso de casa. Na Google ele ficou dos 16 aos 23 anos de idade. E ali ele causou muitos problemas dentro dessa empresa até que acabou sendo demitido. Porque ele não tinha assim o tato com as pessoas, ele sempre foi muito rude na fala, ele tinha um jeito diferente, ele tinha um olhar esquisito, o seu modo de falar, embora ele tivesse educação, mas é aquilo, dentro dele tinha alguma coisa em convulsão sempre. Então, por exemplo, eu tinha um cliente lá escolhendo gravuras de paisagens, que era muito comum na época. Então, se o cliente escolhia determinada gravura, ele dizia, não leva isso aí não, isso é horrível. Não vê que isso aqui é mais legal? Não vê que isso aqui é muito mais interessante? Sabe assim, ele acabava sendo mal educado com o cliente. Bom, quando aos 23 anos de idade ele sai de Haia, então, com a cara no chão, que era uma humilhação ser demitido, né? Ainda mais que era uma empresa do tio. Aquilo foi muito vergonhoso para a família, esse filho voltando para casa, porque se esperava, como qualquer família, quando um filho vai trabalhar fora, você está sempre desejando que ele se desenvolva mais e mais e vá alcançando, né, novos espaços, assim, se desenvolvendo profissionalmente. Mas ele voltando demitido para casa, aquilo foi muito vergonhoso. Então, a família não recebeu com um grande sorriso isso aí, não. Aí ele vai passando por grandes desventuras. Ele começa então a se dedicar à religião. Ele enfia na cabeça que ele quer ser pastor e, enfim, começa a se preparar para isso. A família sempre fica assim de pé atrás, ai que medo, né? O que ele vai aprontar, o que ele vai fazer? E nesta que ele começa a se aprofundar com esse universo aí da religião, ele acaba não sendo aprovado nos testes que faz para ser pastor de igreja e acaba indo como missionário para uma região de mineradores. É uma região paupérrima, feia, cinza, só se vê cinza, gente doente e muita pobreza. E lá ele se identifica a tal ponto com essas pessoas que ele se transforma num maltrapilho. Ele acaba doando as coisas que tem, o dinheiro que ele tem, a partir dos 23 anos, ele não consegue mais se sustentar. Sempre a família, o pai que manda dinheiro para ele. Mais tarde, quando ele briga com o pai, então esse irmão Theo que passa a sustentá-lo até o final da vida. Então ele sempre mora em outros lugares, ele se vê que é muito próprio até do problema que ele tem. Mais tarde os médicos vão diagnosticar isto. É muito comum que faça com que essas pessoas com esses problemas não fiquem muito tempo num lugar, porque rapidamente elas arrumam grande confusão, assim. E ali nessa região de mineradores, ele se transforma num maltrapilho. Ele começa a se autoflagelar, se castigar, se bater, ele se impede de comer, sabe, assim, começa a passar por uns processos muito doentios, é muito estranho tudo que ele faz. Ele se coloca no frio intenso, muito pouco agasalhado, mas tudo forçado, sabe, assim, eu tenho que sofrer, parece isso. E faz caminhadas intermináveis a ponto de o calçado ficar no meio do caminho, sabe? Faz lembrar os exércitos de Tolstói, assim. Nisso que ele foi se maltratando tanto, claro, debilitou bastante sua saúde. E, por fim, a igreja impediu que ele continuasse ali como missão por duas boas razões. Uma,
Van Gogh, ele desde cedo fazia, ele sempre foi um grande leitor. Então, ele tinha e assim ele tinha estudado, né? Ele tinha tido ele foi muito bem educado desde cedo. Ele tinha uma forma muito eloquente de escrever seus sermões. Então, no seu falar, ele usava palavras, vocabulários que aquelas pessoas ali não entendiam o que ele estava falando. A gente vai lembrar sempre, são pessoas pobres e sem estudo, sem conhecimento. Então, ficava uma coisa vazia, eles ouviam aquilo, não entendiam o que ele estava querendo dizer. E a segunda grande razão, Van Gogh, ele tinha sotaque muito carregado, assim. Ele conhecia algumas línguas, então a língua, o idioma que ele usava ali era muito carregado e fazia com que dificultasse ainda mais a compreensão de quem o ouvia. Resumindo, ele teve que sair de lá. E aquilo, é sempre, cada vez que ele retorna para casa, é mais uma decepção para a família, é mais uma vergonha. E ele sente que ele causa essa vergonha para a família. Aquilo atormenta cada vez mais e mais ele. Até que, enfim, ele começa a se dedicar à arte, a fazer estudos da arte. Ele se matricula numa escola de belas artes, mas é assim, ele não suporta muito aquela coisa do classicismo, sabe? Daqueles traços que a pintura clássica exige. Ele tem aquela explosão dentro dele, e o seu jeito de pintar é explosivo também. Então ele joga aquela tinta assim de um jeito muito voraz na tela. É, conta-se que quando ele joga essa tinta, chega a escorrer no chão, sabe? Assim, um exagero. E aí as pessoas ao redor dele, outros alunos, viam aquilo, mas tiravam muito sarro dele. Não levavam ele a sério. E aquilo causava muita irritação, porque imagina, ele na verdade tinha um talento dentro dele, ele tinha sua própria técnica, o seu estilo, né? Mas naquele momento aquilo era uma grande novidade ainda, então não se via com bons olhos o que ele tentava passar para a tela, sabe? E é claro ainda, ele estava muito no início, né? Ele estava desenvolvendo tudo. O professor falava alguma coisa muito invertida para ele, claro, e aquilo fechava o pau, né? Então rapidinho ele era expulso de uma escola também, e por aí ia. Van Gogh, quando ele começa a criar gosto pela pintura, e ele precisa então ter modelos para pintar, né? Como ele não tem amizades, essa pessoa solitária, ele acaba pagando para prostitutas posar para ele, ou então pessoa muito pobre, ele oferece um dinheiro e paga, ele pega, sei lá, pessoas de asilo, ele ia em asilo às vezes pintar algumas pessoas, mesmo que por dinheiro, muitas vezes as pessoas fugiam dele, até pessoas muito necessitadas não aceitavam pintar, posar para ele, porque ele tinha essa coisa muito estranha. Ele tinha o jeito dele, assustava muitas vezes as pessoas. Dizem até aqui no livro que ele tinha algo de voyeur, assim, ele gostava de observar sem ser observado. Então ele ia na janela do seu quarto, fazia pintura, enquadrando toda aquela paisagem que ele via. E, claro, isso mostra muito alguém que se esconde, né? Sei lá, alguém se preservando, né? Então ele tinha essa coisa, como que uma timidez com ele também. Bom, quando o irmão Theo vai trabalhar na galeria do tio, também na Goupil, ele acaba alcançando um patamar bem elevado dentro da empresa. Ele acaba tentando vender alguns trabalhos de Van Gogh, né? Mas o Van Gogh tem uma característica muito diferente de pintura para aquela época. Então não era bem vista, não era aceita as suas telas não eram aceitas, né? Tanto que é dito que durante a vida ele vendeu uma única tela, a vinha encarnada. Mas não fica muito claro isso, porque você vai ver que em algum momento aqui ele vai trocar, né? Porque quando você faz uma troca, não é uma espécie de venda também, né? Você está dando algo, recebendo outra coisa que você precisa. Então, mas ele chegava a trocar por, às vezes, um prato de comida, ou ele queria um espaço para expor suas telas, então ele ia num café, por exemplo, e oferecia umas telas suas em troca de
o proprietário ou a proprietária ceder aquele espaço para ele expor suas telas, né? Isso é uma forma de negociar, então não dá para saber exatamente se de fato a Vinha Encarnada foi a sua única tela vendida em vida. O que se sabe é claro que ele não fez sucesso em vida, ele não teve reconhecimento. Theo tenta constantemente fazer com que esse irmão passe a pintar coisas mais agradáveis, que ele fuja daquela luz e sombra que constantemente ele insiste em suas pinturas, né? E tem um momento que ele vai para Paris e ele acaba tendo, assim, se eu não me engano, em 1886, por ali, ele já está tendo então o contato com os impressionistas. E aquilo atinge ele de uma forma muito animadora, sabe? Ele começa a despertar para o colorido, para o jogo de luzes, para essa coisa nova da pintura. Ele acaba fazendo amizade com grandes pintores da época, com Paul Gauguin, com Cézanne. Ele é um contemporâneo de Monet. Tudo isso faz dele uma vida ao mesmo tempo que muito solitária, mas ele tem uma vida artística, ali um meio artístico dele é muito rico, né? Então ele vive falando sobre artes, ele respira arte, ele respira pintura, ele é carregado de cultura, sabe? Mas o jeito dele é sempre um impedimento para formar uma amizade. Ele tem, por exemplo, uma vontade muito grande de ter a sua própria família, de casar, mas nunca deu certo os envolvimentos que ele teve com pessoas com mulheres que ele se apaixonou, nunca deu certo. Então ele vivia sempre com prostitutas. E principalmente nesse universo artístico ali, desses pintores da época, eles frequentavam a noite de cabarés, assim, então ele tinha esse tipo de vida, e mesmo às vezes em conjunto com outras pessoas, quando se olhava, ele estava sozinho no canto, numa mesa sozinho, né? Eu não recordo agora, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi Paul Gauguin que acaba fazendo uma pintura dessa visão que ele estava tendo naquele momento, Van Gogh sozinho numa cadeira, assim, enquanto todos reunidos, né? Então, para se entender bem qual é esse perfil dele, a solidão é constante. Em 1888, ele vai para Arles, no sul da França, e ele tem o desejo de criar ali um centro artístico. Ele gostaria muito que os pintores da época se reunissem ali, fizessem trabalhos, eles produzissem, vendessem as obras, enfim, conseguissem viver somente da arte. Então, lá em Arles, ele fez a Casa Amarela, que tem uma pintura sua muito bonita, um casarão de esquina. O desejo dele era criar ali esse centro artístico, mas ninguém queria a companhia dele. Quem que vai, né, acompanhar uma pessoa que não tem esse equilíbrio, né, que é necessário? Bom, mas como o irmão dele, o Theo, ele tinha muita influência é, é, com esses pintores, dada a sua posição na Goupil, ele acaba conseguindo que Paul Gauguin vá à Casa Amarela, então. Não demorou muito, assim, logo de cara, nos primeiros tempos, ele ficou acho que só 2 meses ali com Van Gogh. Lá, nos primeiros dias eles já tiveram sérios problemas, porque os dois eram muito geniosos, Gauguin e também Van Gogh. Mas chegou num ponto onde eles tiveram uma briga muito séria, assim, o Paul Gauguin disse que ia embora, e Van Gogh, muito irado, cortou a própria orelha com uma navalha. E aí é dito que ele põe essa orelha num pacotinho, entrega para uma prostituta. Era como se ele tivesse o desejo de que isso fosse entregue a Gauguin, entende? Tipo assim, ó, eu me maltratei por você, porque ele se arrependeu dessa briga com Gauguin, né? Esse ferimento na orelha acabou fazendo com que ele buscasse o atendimento médico e tal. Então, foi visto que muito mais que um problema físico, ele tinha um problema mental a ser tratado. Então, ele é internado pela primeira vez num asilo para doentes psiquiátricos. E ali ele ficou em torno de 5, 6 meses dentro desse centro psiquiátrico, vamos dizer assim. Ele chegava a ter crises
que ele pegava o tubo de tinta e comia. Então, ele ficava impedido também de pintar em alguns momentos, mesmo se sabendo que a pintura fazia muito bem a ele. Os médicos reconheciam isso, mas eles tinham medo de deixar ele, porque nos acessos que aconteciam, ele tomava atitudes fora de controle. Van Gogh, ele desenvolveu o vício do álcool. Então é dito também que a própria abstinência ao álcool acabou agravando bastante essa situação, porque ele tinha ali dentro daquele centro psiquiátrico, ele não tinha contato com álcool. E isso enlouquecia ainda mais ele, né? Passado esse tempo de internação, ele não demora muito, ele já vai para um outro asilo psiquiátrico em Saint-Rémy. E lá ele fica 1 ano. E foi constatado então que ele tinha uma espécie de epilepsia cerebral. Eles dizem que não é aquela epilepsia conhecida já, que vai ao chão, que faz a pessoa cair. Mas já tinha estudos que naquela época, de algumas décadas atrás, até já vinha sendo estudado isso, que o cérebro humano pode sofrer isso, né? Epilepsias cerebrais. Então, não se sabia nunca o que fazia desencadear, mas poderia ser qualquer coisa que o contrariasse. Não dava para saber o que iria fazer ele explodir. E nesse hospício de Saint-Rémy é feita a pintura A Noite Estrelada, que é tão famosa, né? Então, você vê o jeito diferente que ele tem, o olhar que ele tinha para as coisas, muito diferente. O que ele captava da natureza e das coisas, quando passava pelo seu cérebro e ele jogava aquilo para a tela, vinha com aquele encanto totalmente Van Gogh, né? Simplesmente Van Gogh. Uma coisa assim, arrepia a gente de falar da grandeza desse pintor, desse artista, mas o que me fez vibrar muito nesta leitura foi o homem Van Gogh, sabe? Ele me sensibilizou profundamente. Essa ausência de compreensão, essa falta de tratamento adequado, falta de um diagnóstico, né? Que pudesse fazer com que as pessoas cuidassem dele de um modo diferente, que tivesse o respeito por ele, né? Porque durante toda a sua vida ele foi perseguido por pessoas da rua, molecada, jovens, as pessoas. Não tinha idade para isso. Riam dele, faziam, sabe, assim, ficavam provocando ele, o louco, louco. Ele tinha essa coisa ainda, além dos seus tormentos próprios, tinha essas pessoas constantemente atormentando. Quando Vincent sai deste asilo psiquiátrico, o irmão Theo havia se casado com Joana e já estava vindo um filhinho, já tinha um filhinho a caminho ali. E a esse filho eles deram o mesmo nome de Van Gogh, então Vincent Willem van Gogh, em homenagem a esse irmão. No primeiro momento, Van Gogh ficou bastante enciumado do irmão ter casado, ele achou que ele ia perder aquele parceiro de vida, né? Mas a Joana foi uma mulher, assim, de uma doçura muito grande. Ela escrevia lá durante essas internações de Van Gogh, ele recebia cartas de Joana e ela se despedia dele sempre chamando-o de irmão. No primeiro momento ele querendo virar a cara para ela, mas depois não teve jeito, ele caiu, porque o laço afetivo acaba se formando pelo modo como um cuida do outro, como um trata o outro, né? E foi uma coisa irresistível, claro, ele se encantou também por ela e passou a chamar também de irmã, né? Esse encantamento bonito, assim, fraternal. Já nos últimos meses de sua vida, ele vai para uma região muito bonita, Auvers, na França, e mesmo continuando com tratamento, assim, um acompanhamento médico, mas sem estar dentro do centro psiquiátrico, né? Ele se instala numa espécie numa pensão, assim, e ele faz suas pinturas ali, ele pega suas parafernálias todas ali, cavalete, monte de tinta, coisas muito pesadas, e ele sai
fazendo a sua exploração da natureza para fazer suas pinturas. E cada vez as coisas vão brotando de forma mais e mais brilhante, né? Mas acontece que nessa região tem uns moleques ali, e um deles é o cabecinha da turma, o René, e esse René provocava demais, Vicente, provocava muito. É, que os biógrafos aqui acabam te dando a entender, te fazendo entender que esse René de fato foi o responsável pela morte de Van Gogh, porque numa dessas suas idas para explorar a paisagem, fazer suas pinturas, Van Gogh almoça, ele pega toda aquela parafernália e vai em busca da sua paisagem. Mas ele no finzinho de tarde volta cambaleante, assim, com a mão no abdômen e, enfim, visto que ele tem um ferimento, e ele diz assim, ó, não culpem ninguém, eu me feri. Então ele de cara já assume o suicídio e depois, pela perícia feita, pelos médicos dizem que pela distância que foi dado o tiro, não tinha como aquela bala se alojar ali, se alojou na parede do estômago, não tinha como o tiro ser dado pela distância que a própria mão alcançaria. Tem questões que se levanta, por exemplo, se ele queria se matar, por que quando ele deu o primeiro tiro e não morreu, por que ele não continuou atirando, né? Normalmente a pessoa que quer se matar, ela dá um tiro na cabeça e não assim no abdômen. Tem muitas coisas assim que fazem entender que pode ser uma brincadeira ali entre René. Não dá para saber muito bem. Pode ter sido sim uma brincadeira ou alguma coisa que mesmo Vincent se sentiu culpado, tanto que a preocupação dele foi em não que a culpa não chegasse a alguém, né? Enfim, quando ele recebe esse tiro, Theo vem desesperado até ali e acaba assistindo esse irmão nos últimos momentos de sua vida. Van Gogh ele vive ainda por 30 horas após o tiro e aquilo causou um desespero em Theo que é indescritível o que aconteceu. Ele surtou. Depois da morte de Van Gogh, Theo falou que ele ia fazer o irmão dele ser visto e conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Então ele buscou assim de uma forma muito voraz fazer esse irmão, fazer essas telas serem vendidas. Ele começou, enfim, em 3 meses, Theo, ele teve um surto de loucura e essa loucura se mostrou muito mais violenta nas suas crises do que foi em Van Gogh. Ele se tornou altamente violento e teve que ser internado imediatamente e acabou falecendo 6 meses depois. Joana, mais tarde, reúne as cartas que esses irmãos trocaram a vida inteira, são, sei lá, 670 cartas, são muitas cartas. E ela publicou tudo num livro que chama Cartas a Theo. Mais tarde, Joana, ela acaba fazendo o traslado do corpo de Theo para junto de Vincent van Gogh. Então, hoje eles repousam, os irmãos repousam lado a lado em Auvers. É muito bonita você ver a imagem assim daquele túmulo muito solitário, né? Tem uma imagem ali no livro onde mostra assim só aqueles 2 túmulos. Então você vê solidão e parceria, em morte tal qual foi em vida, sabe? É muito emocionante isso. Vale dizer também que a família de Van Gogh, na verdade, tinha um histórico de loucura. Eu vou usar essa palavra porque é assim que é usado no livro, né? Eu não sei que nome caberia a cada uma das doenças desenvolvidas por seus membros ali. Mas eles tinham um histórico de loucura na família, um tio já havia se suicidado, e vários outros tios e primos, enfim. Só que isso tudo ficava escondido, né? E aos poucos as coisas vão se revelando, né? Por conta de pesquisas, de buscas que se faz. Então, sim, tinha na raiz dessa família algo diferente, assim. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. É uma obra grandiosa. O que esses biógrafos
fazem aqui você ter de entendimento de arte, se você não tem conhecimento algum, eu tenho muito pouco, mas ele te leva num sentido a compreender as coisas muito tranquilamente, assim. É fantástico. Eu convido você a fazer essa leitura. Ela tem 1094 páginas, mais umas 60 páginas aproximadamente, é somente bibliografia. Van Gogh é visto como um pós-impressionista e ele foi de grande influência para o expressionismo alemão. Então, muito além disso, de Van Gogh a lenda, você vai ver Van Gogh o homem. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Agradeço a sua presença até aqui. Por favor, curtam o vídeo, compartilhem. É importante para que o canal tenha visibilidade. Encontro vocês na próxima semana. Um grande beijo e até lá.